Graça e paz, irmãos e irmãs. Estamos iniciando mais um encontro pastoral e é muito bom ter você conosco. Estamos hoje com um verdadeiro time de debatedores, começando com o pastor Fábio, que vai cumprimentar a todos. Pastor Fábio. Graça e paz, meus irmãos. O presbítero Wilson, nosso vice-presidente do conselho. Presbítero Wilson, a sua saudação. Boa tarde, graça e paz, irmãos. Também está conosco o pastor João Carlos. Pastor, cumprimento os nossos queridos irmãos. Boa tarde, graça e paz do Senhor Jesus a todos. E também o pastor José Edson. Meu querido irmão, cumprimente a todos os membros que estão nos acompanhando nesse momento. Graça e paz, queridos, em nome do Senhor Jesus. Meus amados, eu quero registrar aqui a presença da nossa irmã Rosemary Moraes, da nossa irmã Heraldina Fonseca, do nosso irmão Adilson Rocha. Paz a todos, ao irmão também, a nossa irmã Adeilda Valença, boa tarde, paz do Senhor Jesus Cristo. Também a nossa irmã Suécia Maria, um abraço no nosso querido presbítero Heraldo. Também o nosso irmão Robson, Patrícia Ferreira, o irmão Carlos André, a nossa irmã Divaci Souza, a nossa irmã Cirlande do Carmo. Shalom, Deus abençoe nosso encontro. Amém, querida irmã. A nossa irmã Kessia, boa tarde, shalom. E a nossa irmã Kilma Lima Duarte. Todos sejam muito bem-vindos ao tema muito importante hoje, que é a vida devocional. E eu quero começar com o pastor Fábio. Pastor Fábio, o que é uma vida devocional e qual a importância? Uma vida devocional é uma vida de relacionamento com Deus. É você diariamente cultivar a responsabilidade de se encontrar com Deus através da oração, da leitura da palavra, da meditação. É você cultivar um relacionamento com Deus que vai ter reflexo espiritual e não somente num aspecto ou numa dimensão de culto, mas essa vida espiritual ela vai resultar em benefícios em todas as áreas da vida. Então é um relacionamento vivo e diário com Deus. Amém. Pastor José Edson, o que fazer para que a nossa devocional não seja um peso, uma obrigação, e sim ser um momento de comunhão, de intimidade, algo bastante agradável na presença do Senhor? Inicialmente, procurar fazer deste momento, como o pastor Fábio colocou, de relacionamento. Um momento de proximidade com Deus, de abrir o coração, de colocar suas tristezas, suas alegrias, seus bons e maus momentos, colocar em oração e buscar a vontade de Deus pela sua palavra, num momento íntimo e particular com Deus. Botar diante do Senhor como alguém próximo, querido, amado, alguém que se preocupa conosco, todas as situações da nossa vida, e entender que este é um momento de comunhão preciosa, íntima e próxima com Deus. Eu vou fazer a mesma pergunta ao pastor João. Pastor João, o que fazer para que a vida devocional não seja um fardo, um peso, uma obrigação? Eu tenho que fazer a minha devocional hoje, senão... O que fazer para que a vida devocional seja algo agradável e gostoso na presença do Senhor? Eu acredito, pastor, que primeiramente a gente entender que isso é uma ordenança de Deus para com a gente. Não em um texto específico, mas todas as vezes que a Bíblia fala que nós devemos orar sem cessar, meditar na Bíblia, refletir de dia e de noite, em tudo dar graças, isso são coisas que a gente precisa encher a nossa vida dessas coisas. Então, entender a importância de que nessa vida devocional a gente agrada a Deus, entender os benefícios que isso traz para a gente, de fato deve nos motivar, deve nos levar a reconhecer de fato quem Deus é, reconhecer que a vontade dele, somente a vontade dele é boa, perfeita e agradável, e assim entendendo isso, desfrutar disso.
dessa bonança, dessa bênção grandiosa que é servirmos a Deus e termos uma vida devocional, uma vida plena na presença do Senhor, em submissão à sua palavra. Amém. Presbítero Wilson, pode nos apresentar aí a importância da vida devocional? Quais são os benefícios de termos a nossa vida devocional? Bom, primeiro a gente vai desfrutar da palavra de Deus. A primeira coisa é que a palavra de Deus, ela começa a penetrar no nosso ser, de maneira que a gente começa a se deleitar. A gente precisa entender que no continuar de estudar a palavra de Deus, de viver uma vida devocional, a gente vai ter prazer em fazer isso. E isso é uma coisa prática, não é uma coisa pesada. A gente precisa fazer isso todos os dias, porque a gente se alimenta. A gente vai ter a vida da gente, espiritualmente falando, fortalecida. A gente vai ter a nossa vida em casa, vida conjugal, vida de criação de filhos, muito mais fortalecida. E até no nosso relacionamento com os amigos, porque a Bíblia, ela traz princípios que são benéficos para nós. E quando nós estudamos a palavra de Deus, quando nós desfrutamos daquilo que Deus tem para nós, nós vamos ter uma vida muito mais bem-aventurada, né? Muito mais que boa. Vai ser uma vida que principalmente agrada a Deus, mas também vai ser agradável a gente. Que coisa maravilhosa, amém, presbítero. Pastor José Edson tem a sua palavra também, a sua contribuição. Quando o Senhor Jesus coloca, pastor, no Sermão do Monte a respeito de oração, falando da oração do Pai Nosso, a oração modelo, e logo depois da oração particular, ele traz colocações que são muito válidas para essa questão da vida devocional. Entra no teu quarto, fecha a tua porta, orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. É a grande possibilidade que temos de ter um momento particular, íntimo, a bênção, eu costumo dizer, de termos um escritório particular de contato direto com Cristo Jesus através da oração, o que é maravilhoso, né? Quantos tentam ter contato com seus patrões, com pessoas superiores e não conseguem? E nós temos um contato direto com Deus através de Cristo Jesus, através deste momento, o momento devocional. Meus amados, eu gostaria de entrar um pouquinho agora na vida pessoal, no testemunho pessoal de cada um. Eu faço a minha devocional utilizando de 4 princípios. Primeiro princípio é o princípio do maná, ou seja, a vida devocional todo dia. Deus mandava o maná e todos os dias as pessoas tinham que colher o maná e preparar e se alimentar. Esse é um princípio fundamental, todos os dias em contato com a palavra do Senhor. Um outro princípio é o princípio da totalidade, ou seja, é ler toda a Escritura Sagrada pelo menos uma vez no ano. E para a gente fazer isso, é importante ler de 3 a 4 capítulos todos os dias. E é uma leitura rápida, com certeza. Dá para fazer esse princípio ser utilizado na nossa vida devocional. Um outro princípio é o princípio da aplicação. Então eu tenho que estudar a palavra, fazer a minha devocional, não apenas para conhecer mais, mas para aplicar no dia a dia, com os amigos, na escola, no trabalho, no relacionamento em casa. Esse é o princípio da aplicação. Mas existe um 4º princípio, que é o princípio da... Deixa eu me lembrar, mas já pensou? Lembrei. É o princípio da meditação. O que significa isso? Geralmente eu leio 3 capítulos todos os dias e escolho um versículo ou mais versículos desses capítulos, e aí eu vou ruminar, eu vou meditar, eu vou me aprofundar um pouco, e eu faço as devidas anotações. Então não é uma coisa que fica somente no pensamento, mas fica também na escrita. Então são esses 4 princípios que eu utilizo: princípio do maná, princípio da totalidade, o princípio da aplicação
aplicação e o princípio da meditação. Pastor Fábio, qual é a sua dinâmica da vida devocional, pastor? Pastor, eu leio uma porção do Antigo Testamento e uma porção do Novo Testamento. E como eu tenho praticamente o chamado, né, e o prazer de estar levando alguma meditação uma vez por semana ou duas para a congregação, eu escolho um determinado texto e medito nele, fico estudando e aplico e busco comentários, né? Porque a vida devocional não é somente você e Deus, mas tem todo um conjunto de servos de Deus que já trabalhou naquele texto, já pensou, já estudou, e eu vou atrás de comentários bíblicos também que enriquecem a minha devocional, e eu aproveito a devocional para também levar a meditação para a igreja. Mas basicamente é uma porção do Antigo, uma porção do Novo, um estudo bíblico que servirá para mim também levar uma meditação. E maravilha! Vamos ouvir agora do nosso presbítero compartilhar como é a sua vida devocional. Mas antes, quero registrar aqui a presença e a companhia do nosso irmão Luciano Lima, o Mauro Manuel, Vinícius Salles, que está sempre nos acompanhando, o Marcos Roberto, Ailton Gonçalves, Lorena Leite, a nossa irmã Cirlande faz a seguinte observação, meus nobres debatedores. Devemos entender que vida devocional vai além do momento a sós com Deus. Deve ser extensiva em todas as nossas ações. Muito bem, irmão, pela contribuição. O nosso irmão Heleno Cordeiro, Deus abençoe, meu querido irmão. Edna Rodrigues. Meus amados, também estamos com Francisco Davi, a Silvia Soares, o Nelson de Holanda, a Adriana Vilela, Deus abençoe, minha querida, e também o nosso irmão Ramon dos Santos, e o pastor Vinícius, aliás, o irmão Vinícius manda um alô e um abraço para o pastor Fábio. Vamos compartilhar agora com o presbítero Wilson, como é a sua vida devocional, meu irmão? Bom, primeiro, eu tenho um horário determinado. Eu prefiro fazer na parte da manhã, o mais cedo possível, porque as tarefas, as coisas do dia a dia podem me tomar o tempo que é para meditação. Então, eu vou para o meu escritóriozinho lá, sento, eu vou ler, depois eu vou pegar alguns comentários, vou pegar um outro texto e pego algumas versões também para melhor entendimento e também faço anotações, né? E eu mando para grupos da igreja aquilo que eu pude meditar, para contribuir também com eles. E isso eu faço todos os dias, de manhã cedo, em função de não ser tomado meu tempo em outra ocasião. Então, de manhã cedinho, eu sento, me isolo ali, desligo o telefone, que é outra coisa complicada, desliga o telefone, deixa ele lá no avião, modo avião, e aí a gente vai poder meditar, né? Porque às vezes qualquer coisa distrai a gente. E aí eu pego esses comentários, eu leio, eu aplico, e eu consigo também meditar. Então, o que é que Deus quer falar ao meu coração? E isso, às vezes, me leva o dia todo pensando sobre aquilo que eu li, aquilo que eu estudei, aquilo que eu preciso aplicar. E lá, às vezes, no final do dia, me vem uma situação em que me traz à tona aquilo que eu estudei. E é interessante porque a vida devocional não é um momento, mas é o dia todo, mas a gente começa de manhã e a gente vai pensando, vai meditando, mesmo no nosso trabalhar, nossa atividade do dia a dia, a gente consegue aplicar aquilo que Deus nos ensinou, aquilo que Ele colocou no nosso coração. Porque a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz e ela é aplicada à nossa vida.
Amém. Ô presbítero Wilson, e quando o dia está muito cheio, começa muito cedo, então a gente sacrifica a vida devocional para fazer lá no final, quando sobrar um tempinho? É assim mesmo ou tem que ter prioridade mesmo, porque o mais importante é a nossa relação com Deus, o fortalecimento espiritual e o fortalecimento da fé? E aí, como é que fica? Primeiro, a gente não abre mão daquilo que é prioridade. A prioridade na vida da gente é a gente ter esse relacionamento com Deus. É a coisa principal na vida da gente. Então, de manhã mesmo, quando tem muita demanda, tem muita coisa, a gente acorda mais cedo. A gente sabe que vai acontecer, ou aparecem situações, a gente se isola, sai para algum lugar reservado, sai do tumulto e senta e a gente vai conversar com Deus, vai ouvir de Deus, vai falar para Deus, porque nesse momento a gente conversa com Deus, a gente ouve a palavra de Deus, a gente medita na palavra de Deus, a gente aplica na vida da gente aquilo que Deus ensinou. Então, isso é prioridade. Veja, se eu for deixar isso para o final do dia, como eu vou aplicar aquilo que eu não aprendi durante o dia? Então, é um princípio que eu tenho assim, de manhã cedo, independente de qualquer coisa, eu tenho que começar. Às vezes, nisso me procura e eu estou lá no meu escritóriozinho, escondido lá, né? Ninguém chega, ninguém fala comigo e eu fico lá. E esse momento é o momento que eu posso desfrutar da presença de Deus, desfrutar da palavra de Deus e desfrutar da alegria de ser um filho de Deus, que posso conversar com Ele, que Ele fala comigo. Amém. Pastor João, compartilhe conosco a sua vida, o seu momento devocional, como é que ele acontece? Pastor, eu gostaria de iniciar citando, já que todos nós somos filósofos de alguma maneira, tem um amigo meu que é filósofo então, que é o meu amigo Álcio. Ele cita às vezes a sua esposa como uma filósofa também, que diz que prioridade não tem S. E é interessante isso. Prioridade é prioridade. Se tem S, deixa de ser prioridade. Então, eu gosto de iniciar o meu devocional diário já pensando, agradecendo a Deus. Eu inicio esse meu dia com gratidão no coração, entendendo que Deus renovou as suas misericórdias sobre a minha vida, entendendo que eu tenho tudo para que eu esteja contente, eu tenho que comer, eu tenho que vestir, e aí eu oro a Deus, agradeço a Deus, procuro ler a palavra e procuro... durante o dia aplicar a palavra de Deus, aquilo que eu li ou aquilo que eu já conheço, tendo em vista, como disse a irmã Cirlande, que a nossa vida devocional já está dizendo, é vida devocional. Nessa vida devocional a gente tem os nossos momentos à parte com Deus, a sós com Deus. Então é assim que eu procuro viver a minha vida devocional, observando essa devoção em tudo aquilo que concerne a minha vida, aplicando os princípios de Deus, com gratidão no coração, entendendo que eu devo viver para a glória do Senhor. E certamente, leitura da Bíblia, oração, meditação, gratidão, essas coisas são imprescindíveis, são indispensáveis a uma vida devocional. Amém. Vamos ouvir agora o pastor José Edson compartilhando como é a sua experiência a sós com Deus. Pastor, antes de compartilhar, o senhor vai me dar licença para que eu dê os parabéns à minha esposa. Ontem ela recebeu o diploma da faculdade, concluiu uma etapa importante da vida. Parabéns, meu amor, você é uma guerreira, eu te amo, viu? Bem, há um tempo atrás, eu decidi que eu não me levantaria antes que eu me ajoelhasse. Então, eu coloco na minha vida devocional o primeiro ato do meu dia como prioridade, ajoelhar-me e me colocar diante do Senhor em oração, para que depois eu me levante e siga no restante do meu dia. Então, a prioridade é, primeiro ato do dia, colocar-se diante do Senhor de joelhos em oração, com gratidão no coração por estar presenciando a misericórdia do Senhor por mais uma manhã. E ao final do dia eu tenho buscado ouvir um outro irmão. Eu tenho lido muita material, né, livros devocionais, tem me acompanhado antes de dormir. Né? Aqui nós temos muitas indicações de livros e você faça isso, né? Atente a essas indicações de livros e acompanhe. Boas literaturas vão lhe ajudar bastante também na vida devocional. Ultimamente eu tenho lido, por exemplo, o Evangelho segundo Moisés, é um livro que tem sido uma bênção para a minha vida. Então tem sido assim, leitura antes de dormir, oração assim que acordar. Amém. Meus amados, queremos registrar também a companhia da nossa irmã Giselda Felipe, o nosso irmão Ramon dos Santos,
Pastor Wallace, que também está conosco, dizendo que a prática devocional é fundamental para uma vida espiritual vigorosa e robusta. É isso mesmo, reverendo. A irmã Dilma Campos também, graça e paz. Adriele Costa e o nosso irmão Aragão está desejando que Deus abençoe a todos nós e pede oração pelas famílias. Daqui a pouco vamos estar orando. Envie o seu pedido de oração. Meus amados, nós sabemos que as coisas se tornam mais fáceis, mais leves, mais tranquilas, quando nós estabelecemos e criamos um hábito. Quando a vida devocional se torna um hábito, ela vai se tornar algo do nosso dia a dia, naturalmente. E eu passo essa palavra para o pastor Fábio responder como a gente criar o hábito de uma vida devocional. Pastor, hábito ele se cria com um certo tempo fazendo aquela mesma atividade e você lutando contra a indisciplina que faz parte da nossa natureza humana. Então, para que um hábito ele se estabeleça, é necessário eu ou qualquer pessoa, a gente perseverar em certas atitudes, como a oração, a leitura da palavra, o louvor, um tempo de meditação e aplicação da palavra, e você fazendo isso ao longo de dias e vencendo semanas, ali se torna um hábito consolidado, e você vai observar que depois de consolidado esse hábito, não tem mais aquela luta do início, passou a ser uma agenda diária, faz parte da sua rotina como algo natural. Maravilha! Vou passar para o presbítero Wilson perguntando quais são os desafios e soluções para uma vida devocional. Porque quando a gente estabelece um alvo de ter uma vida devocional, sempre vai aparecer alguma coisa para tentar nos desviar desse momento tão importante. O que fazer, presbítero Wilson? Bom, primeiro a gente precisa priorizar. Como o pastor João disse, prioridade não tem S, né? Prioridade. Então, o que é prioritário a gente faz sem pestanejar. A gente é sempre desafiado a vencer essa inércia. A gente precisa entender, como o pastor Fábio disse, que a gente tem que começar. Eu sempre instruo aos irmãos que comecem, né? Não pensem em outra coisa, comecem. Mas como eu vou começar? Escolha um horário, escolha um local, escolha o material, se vai usar livros, mas pega a sua Bíblia, se quer pegar uma outra versão, pega outra versão, desliga o celular e vai para aquele local, porque é prioridade. O desafio é a gente permanecer, é a gente firmar esse tempo, é a gente fazer com que todos os dias a gente faça, mesmo que as pessoas nem vão ver, sua vida com Deus, seu relacionamento com Deus. Então, a gente precisa fazer isso e entendendo que as coisas, as pessoas sempre vão trazer desafios para a gente, porque às vezes chega uma pessoa, toca na campainha, então eu prefiro que alguém vá atender, eu não vou atender, deixo que a pessoa atenda, desligo o celular, tenho um material na minha mão, sei o que vou ler, e aí o pastor estava falando, né? A gente pega um livro, o livro da Bíblia, a gente vai ler esse livro. Então, independente da sequência aqui, primeiro, segundo, terceiro, quarto capítulo, eu vou fazendo isso, vou cuidando de aplicar, vou pegando outro material, porque se a gente não fizer isso, a gente se distrai, a gente busca, às vezes, desculpa para não fazer. Então, a primeira coisa, comece. Amém. Nós falamos até agora sobre a vida devocional, que é algo mais individual, é algo mais pessoal, é um momento único, nosso, a sós com Deus. Mas existe o culto doméstico. Vou perguntar ao pastor José Edson, o que é o culto doméstico, reverendo? Bem, o culto doméstico é a prática familiar ou individual, se você vive só, mas familiar, de cultuar a Deus, de dedicar tempo em sua casa
para orar, para cantar louvores, para meditar na palavra de Deus entre você e sua família, numa linguagem acessível a você e a seus filhos, ao seu cônjuge, e também uma grande oportunidade para que sejam tiradas dúvidas a respeito da palavra de Deus. Particularmente gosto de fazer o culto familiar com minha família no sábado à noite, assim me preparando para o dia do Senhor. E principalmente aproveitando esse momento para rever o que já foi visto durante a semana, na pregação, na igreja, e assim preparar o coração para um dia que é dedicado ao dia do Senhor, dia específico para servirmos ao Senhor na casa do Senhor, com a sua igreja, louvando ao Senhor. Então, o culto familiar é isto, o meu momento com a minha família diante do Senhor. Pastor João, sobre o culto familiar, qual seria a programação mais interessante? Seria todos os dias, uma vez na semana, como o pastor José Edson faz aos sábados, e ele tem filhos pequenos, e isso é um momento tão importante de ensino, porque o esposo, né, o pai, ele é o sacerdote da casa, da família. Quanto tempo deveria ser esse culto doméstico? Se 30 minutos, 1 hora ou 2 horas? E aí, pastor João, qual a dinâmica aí? Quais são os conselhos que o irmão dá para as pessoas que estão nos ouvindo para a realização de um culto doméstico agradável e edificante? Pastor, eu acredito que a gente tem liberdade aí para fazer aquilo que se encaixe melhor no nosso dia a dia, certo? Tem pessoas que optam por fazer todos os dias. Eu acredito que aí pode ser um momento mais breve, quem consegue fazer isso, geralmente ao redor da mesa ou na sala, juntando todo mundo. É aquela ideia do senso de responsabilidade que nós temos da nossa vida devocional, como pais de famílias principalmente, levar isso para ensinar aos nossos filhos, para exercermos o nosso sacerdócio no lar, ensinar os nossos filhos. Então isso fica ao nosso critério. Se você quer fazer um culto por semana, você pode dedicar mais tempo, um pouco, talvez 20 minutos, meia hora, e fazer também, desde que seja algo agradável, algo que seja participativo, algo que envolva as pessoas, algo que você ali dê a sua demonstração, o seu exemplo de que você ama a Deus, de que você faz com dedicação, de que você faz com temor ao Senhor. Eu acho que essa questão de tempo fica muito dentro da nossa liberdade, aquilo que se encaixar melhor no nosso dia a dia, um momento mais propício. Os dias também a gente pode fazer e deve fazer isso, porque é uma preparação para o culto solene também. É no culto familiar, onde os nossos filhos aprendem a amar ao Senhor, aprendem a temer ao Senhor, aprendem a se comportar na hora da oração, dar atenção à pregação da palavra, tirarem dúvidas. Então é algo fantástico, é algo abençoador para as nossas vidas. Amém. Quero restar também a companhia do nosso irmão Alexandre Felipe, o Gilson Alves, a nossa irmã Gedaías Ferreira, Deus abençoe, Dona Geda, a nossa irmã Patrícia, Silmari Félix, como também os aniversariantes. Hoje está aniversariando a nossa irmã Gelvinha, o nosso irmão Mário César, presbítero Mário César, Deus te abençoe, meu querido irmão. Amém. O irmão César e a Raíssa Cheirinho. E a nossa irmã Raíssa, Deus abençoe vocês, que o Senhor venha cobrir a vida de vocês de muitas bênçãos. Hoje nós temos o privilégio de ter o presbítero Wilson aqui conosco. Ele que é um veterano na sua vida e caminhada espiritual. 3 filhos casados. 2 casados. Um tá quase. E aí já tem uma tuia de neto. E aí, querido presbítero, como é essa dinâmica do culto doméstico e qual foi a importância do culto doméstico na vida dos seus filhos? Estou dizendo isso, queridos, porque todos os filhos do nosso irmão presbítero Wilson são ativos na igreja, com ministérios, na área de louvor, na área de ensino. É uma família muito abençoada e muito querida. Dê o seu testemunho, meu querido irmão. E eu já peço aos irmãos para mandar os pedidos de oração. Daqui a pouco vamos estar encerrando com uma oração com o pastor Fábio. Bom, primeiro a gente precisa propiciar um ambiente agradável. Quando criança, a gente precisa ter a dinâmica da criança. Linguagem que seja acessível, que elas possam entender.
deixar que elas também tragam as suas dúvidas. É interessante porque a gente, às vezes, pensa que a criança não presta atenção no culto, nem no que a gente está fazendo. Mas é importante a gente perceber que elas prestam atenção e elas têm dúvidas. Minha neta, a mais velha, a Lívia, de vez em quando ela nos vem com perguntas que são difíceis da gente responder. Mas por que isso? Porque ela vive uma vida ativa na igreja, ela presta atenção e às vezes a gente pensa que as crianças estão dispersas e não estão. E no culto doméstico, ali a gente tem um ambiente em que a gente pode tirar as dúvidas, que a gente pode conversar, inclusive a gente trazer alguma palavra sobre disciplina, o que é disciplina, por que é a disciplina. E nesse momento de culto doméstico também, a gente exerce a disciplina. O que é disciplina? É a gente guardar o tempo, a gente cuidar dos momentos, a gente tem um momento de oração, a gente tem um momento do louvor, a gente tem o momento da leitura da palavra de Deus e o momento da gente conversar um com o outro. E é importante a gente fazer isso para que as crianças e a família ela possa estar integrada. Veja, quando eu escuto meu filho, quando ele me escuta, existe uma interação entre a gente e uma interação entre a gente e a palavra de Deus e Deus com a gente. Então, isso vai permear toda a vida da gente. E Deus que é gracioso, Deus que é misericordioso, Ele nos abençoa e Ele vai nos ensinando. E a gente vai ver que lá na frente, a gente vai olhar para trás como é que Deus fez tanta coisa na minha vida. Ele fez muita coisa na minha vida porque Ele é bom e porque Ele decidiu cuidar de mim. Mas eu tenho também a minha responsabilidade. Amém! Deus decidiu cuidar de nós, mas nós temos também a nossa responsabilidade. Vamos orar com o pastor Fábio. Pastor, os pedidos estão mais concentrados nas questões familiares. Vamos interceder pelas famílias, pelo nosso acampamento. E domingo nós vamos ter a nossa Santa Ceia e depois a nossa Assembleia Ordinária. Que Deus nos abençoe nesse final de semana. Pastor Fábio, orando ao Senhor. Deus Todo-Poderoso, nosso amado Pai, o Senhor tem contemplado, Pai, as circunstâncias, as realidades, as situações, os desafios de cada um dos teus filhos, Pai, e de todo o povo do Senhor. Pai amado, nós apresentamos as famílias diante do Senhor, porque o Senhor é o Deus das famílias. O Senhor é o Senhor que instituiu as famílias. Famílias, Pai, passando por N dificuldades, N desafios, Pai. Desafios na área da saúde, do trabalho, da harmonia, questões financeiras, Pai. Pai amado, nós te pedimos, derrama da tua graça, envia o teu Santo Espírito, Pai, abençoa com a tua poderosa palavra, Pai, essas famílias, a vida de todos os que estão nos assistindo, Pai, e também fizeram os seus pedidos de oração. Nós te pedimos pela saúde dos enfermos, de uma maneira especial, nós colocamos a nossa irmã Quilma, Pai, diante do Senhor em oração. Também, Pai, nós colocamos esse final de semana, as atividades da igreja, Pai, o culto de Santa Ceia, a Assembleia, as atividades da UPH, da UMP, da UPA, Pai, a reunião do presbitério, que tudo seja conduzido, Pai, pelo Senhor, para a glória do teu nome. E aquele, Pai, que precisa de consolo, aquela irmã que precisa do teu afago, que o Senhor, Pai, no nome de Jesus, providencie sobre a vida de cada um aquilo que necessita. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Amém. Eu vou pedir aos pastores e ao presbítero que dê uma palavra final de incentivo aos irmãos e irmãs para terem o seu momento devocional, a sós com Deus e o seu culto doméstico. Vamos começar com o pastor Fábio. Então, pastor Fábio, a sua palavra final. Irmãos, devocional é alimento, é o momento de banquete, alimento espiritual da presença de Deus. Presbítero Wilson, a sua palavra final, meu nobre.
A vida devocional, ela é uma necessidade que a gente tem. A gente tem uma necessidade de falar com Deus, de ouvir de Deus e a gente ter essa comunhão com Deus. Se a gente quiser ter comunhão com Deus, a gente tem que ter vida devocional. Amém. Antes de passar a palavra ao pastor João, quero registrar aqui o apoio sempre presente do nosso irmão seminarista Léo na transmissão, o nosso irmão Maurício na edição e o nosso irmão Álcio na sonoplastia. Muito obrigado, meus queridos. Pastor João. Vida devocional é uma vida de total submissão, de inteireza, de submissão à palavra do Senhor. Portanto, é aquilo que a gente mais precisa, que todos nós possamos vivenciar isso para a glória de Deus e para o nosso bem maior. Pastor José Edson, a sua palavra final. A finalizar com as palavras que foram aqui citadas, né? Prioridade, disciplina e fugir das distrações. Colocar o foco na palavra de Deus, no relacionamento seu e da sua família com o Senhor. Amém. A palavra do Senhor nos diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o coração. Estamos chegando ao final de mais um encontro pastoral. Um bom final de semana para todos. Deus abençoe. Shalom.